casamento, a qual Deus nos concedeu a graça de um membro da nossa igreja, que foi uma bênção, o casamento deles. Nós fomos lá ministrar o casamento e também estivemos com os nossos irmãos lá da nossa igreja do bairro Fazendinha, em Curitiba, e foi uma bênção. Eu quero abrir com vocês um pouco da mensagem que Deus colocou em meu coração, pregando para os irmãos lá no Fazendinha, que seria também a mensagem que pregaria para vocês na semana passada. Como não estive, eu vou pregar hoje para vocês, amém? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número... Aliás, antes de Gênesis, nós vamos entrar em Gênesis, Filipenses 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Vamos lá em nome de Jesus. Filipenses, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 13. A nossa vida é muito rápida, né, gente? Sim ou não? Você percebeu que esse ano voou? Rápido, né, gente? Eu estava agora há pouco, né, tenho organizado algumas coisas com referência ao crescimento da nossa igreja, orando, intercedendo, pedindo a Deus que Deus nos capacite a chegar ao alvo, projeto de Deus, amém? E estava meditando, e quando chega um momento a gente começa a calcular os dias, as datas. Eu falei, Jesus, já não tem tempo para quase nada, é muito rápido, né? Já estamos aí dia 11 de dezembro de 2022. Então a gente sabe que os dias vão apertando, quem está trabalhando sabe a correria que é, muitas vezes para conseguir organizar alguma coisa em casa, né? Precisa deixar muitas coisas, muitos afazeres para poder organizar esse final de ano com a família, outros que vão viajar, enfim. São tantas coisas que nós almejamos, só que muitas vezes nós esquecemos do plano principal, que é colocar Deus à frente de tudo. Amém? Olha o que diz Filipenses 3, capítulo de número 3, nós vamos começar no versículo de número 13. Se você puder ler junto com o pastor, será bem bacana. Vamos lá. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, bem forte, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Digam todos graças a Deus. Estamos falando de nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Ele toma a palavra e ele chama a atenção do povo com muita alegria. Irmãos, eu não acredito já ter alcançado. Eu acredito que, por mais que estes homens, por mais que o povo, os convertidos a Cristo, estavam ali debaixo da autoridade do Paulo, o Paulo declara, gente, eu não me acho melhor do que vocês. Eu não sou ninguém que esteja acima de vocês. Eu não sou uma pessoa que eu estou mais capacitada que vocês. Pelo contrário, eu não julgo, ou seja, na justiça dele, ele achava que precisava melhorar mais. Ele tinha que melhorar muito, ele tinha que crescer mais. Mesmo sendo o grande apóstolo Paulo. Aquele homem que, né, perseverando pela fé, praticamente começou várias e várias igrejas que nós lemos na Bíblia. Foi descoberto o trabalho através do apóstolo Paulo. E ele fala, gente, para que nós possamos esquecer o que passou, nós temos que ter um alvo. Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem um alvo? Sim ou não? Um alvo é um objetivo, né? Se nós temos um objetivo, nós temos que pleitear, nós temos que lutar para alcançar esse alvo. Nós temos que nos esforçar para chegar a tal objetivo. Claro que nos meios da nossa vida, nas entrelinhas, nós sabemos que haverão muitas coisas que vão tentar nos dificultar, tentar nos atrapalhar, tentar nos impedir de chegar a esse objetivo, principalmente o objetivo da salvação. Por isso, Paulo deixa muito claro, olha, gente, para que eu consiga chegar ao objetivo, eu vou ter que deixar para trás o passado. O que não deu certo impede você de acreditar que vai dar certo a partir de hoje. Quantas pessoas estão presas no que não deu, esquecendo de quanta coisa deu certo? Quanta coisa boa aconteceu? Diga amém por isso. Quanta coisa boa aconteceu? Como Deus tem sido bom para conosco até então? Como Deus tem feito grandes obras em nossa vida, só que muitas vezes nós estamos tão ligados naquilo que não deu certo, que aquilo que deu perde o valor.
Perde-se o valor naquilo que agregou-se o nosso coração. Nós vamos deixando de lado as coisas de Deus e começamos a olhar só para aquilo que não deu certo. E você sabia que existem coisas que não estão dando certo na sua vida porque é projeto de Deus? Aí você fala, pastor, mas se Deus aí então não é o Deus da Bíblia? Sim. Este é o Deus que Ele sabe traçar as coisas exatamente como linhas certas. Deus não faz nada torto. Então o apóstolo Paulo fala, olha gente, eu não acho que sou melhor que ninguém, mas uma coisa certa que eu estou fazendo, ele fala, eu faço. Ele não está pedindo para eu fazer, mas ele diz, olha, eu como exemplo estou fazendo. É isso que eu estou fazendo para chegar ao prêmio. Qual que é o prêmio do versículo de número 14? Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual que é a soberana vocação que ele recebeu? De pregar a palavra. Uma vocação de levar a palavra do Senhor. Irmãos, vamos falar a verdade, tem sido fácil pregar, tem sido fácil falar do amor de Deus nos últimos tempos? Até porque tem sido difícil muitas vezes manter a palavra onde? Tem sido difícil manter no coração, quem dirá pregar, quem dirá ensinar. Então ele fala, eu estou entendendo que para eu continuar, eu preciso então entender que esse prêmio da vocação de Cristo, Ele que me concedeu essa vocação, e é nele que eu vou perseverar até o fim. Mas para que ele conseguisse isso, ele tinha necessidade de esquecer o passado. Lembrando que o apóstolo Paulo começa o seu ministério tendo que fugir dentro de um cesto, na beira de um muro, porque senão ele seria morto por aqueles homens que estavam perseguindo o evangelho. Irmãos amados, não sei quais serão as próximas sequências da nossa vida, como serão os nossos dias que nós viveremos, os finais do ano de 2022, e como serão os de 2023. Mas a única certeza que o Paulo declara para que nós possamos tomar como exemplo é, eu estou lutando pela soberana vocação de Deus. Nunca despreze aquilo que você já conheceu de Deus. Ainda que talvez para você, no seu conhecimento, no intuito do seu coração, você imagine que não precise mais fazer nada, porque pastor, já tem tantos anos que eu ando com Jesus, já tem tanto tempo que eu ando com o Senhor, Deus já viu minha obra e já está satisfeito, pelo contrário. O Paulo, após chegar, ele está pregando, enviando uma carta à igreja de Filipos, que estava na Macedônia. E essa carta é enviada com a intenção de dizer para os irmãos que estavam pensando em desanimar, eu estou preso, mas eu continuo focado no alvo, e não olho para aquela maldade, para as coisas que me fizeram. Eu esqueci isso, para que isso saia do meu coração, e eu continue focado no alvo. Qual é o alvo para todos nós nesse dia? Qual que é o principal alvo que nós temos que ter na nossa vida, irmãos? É a salvação. Está ligado em Cristo. A nossa salvação é muito importante. E se nós não tivermos o cuidado com o passar do tempo, não sei se aí tem a tradução, ô Vinícius, da KJA, que é a tradução do King James atualizada. Tem aí? Põe para mim na tela, por favor, Provérbios, capítulo 19, versículo 15. Isso, é isso mesmo aqui, ó. Você pode ler junto comigo? A indolência conduz a um sono profundo. A indolência significa o quê, pastor? Indolência é aquela pessoa que pouco se importa com o que está acontecendo. Existem casos, por exemplo, que você vai ver Jesus, até no Evangelho você vê em Marcos 14, a Bíblia fala que Jesus estava dentro do barco, havia uma grande tempestade, e esse barco quase ia a pique, quase afundava. Só que Jesus estava tão tranquilo, que no meio da tempestade ele dormia. E nesse sono pesado e profundo que Jesus estava, não era um sono do que, gente? De indolência. Era um sono de confiança. Quando você está confiando em Deus, você faz como diz o Salmo, deitar-me faz em verdes pastos. Eu estou tranquilo. Não estou mais preocupado o que o homem possa me fazer, ou as coisas da minha vida, as dificuldades da minha vida possam me interromper. Pelo contrário, eu estou confiante no Senhor.
A confiança no Senhor que estava no coração de Jesus fazia com que, por mais que as tempestades viessem, ele permanecia de pé, ele não desanimava, diga graças a Deus. Então tem uma diferença de sono, tem o sono que é o sono de confiança, que você está deitando em paz, mesmo em meio a problemas, sabendo que Deus vai dar cabo da situação, Deus vai resolver, isso vai passar, fala comigo, isso vai passar, e vai ficar no passado, acabou. Passamos a tempestade, diga comigo, vencemos. Vencemos a tempestade, passamos pelo problema. Ou seja, foi a confiança no Senhor que te fez vencer. Nunca traga o mérito da vitória para você. A vitória sempre está nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus. É Ele que é o Senhor. Ele que nunca perdeu uma batalha. Quem muitas vezes desanima é quem? Nós desanimamos, mas o Senhor não. Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. No entanto que este sono espiritual, falando agora do caso de Jesus, ele tem consciência que a hora que ele abre a boca, o Senhor entra em ação. Ele levanta, e no entanto que eu acho importante e relevante falar, que os discípulos falam assim, Senhor, o Senhor não está se importando com a dificuldade que a gente está passando? Pergunta, você já teve esse sentimento? Quem já teve esse sentimento? Parece que Deus está nem aí para mim. Olha a situação que eu estou passando, a situação cada vez agrava mais e o Senhor não se desperta por mim. No entanto que há esse sentimento, e quando Jesus desperta, ele não fala nada, irmãos, nem responde eles, ele levanta a boca e fala, gente, mar, aquieta-te, vento, para, e tudo acabou e houve grande bonança. Mas por que isso aconteceu? Porque ele tinha confiança que na oração, na intercessão, no poder de Deus que estava em sua boca, ele tinha certeza que Deus faria, que aquela tempestade parasse. A tempestade tem que parar, diga graças a Deus. Ah, pastor, mas não está parando. Existem algumas tempestades, vai atribuindo isso à sua vida. Vai atribuindo isso à sua vida. Há algumas tempestades, por exemplo, que são tempestades da parte de Deus. Já leram na Bíblia? Há muitos fatos, há muitas histórias que nos ensinam isso. Há tempestades que é o próprio Deus que permite você passar. Tem tempestades que é para fazer você voltar para o caminho, que é para você acordar. Quem lembra da tempestade que passou o filho pródigo? Não é uma tempestade, não é um turbilhão de problemas, porque ele sai achando que é o bom da boca. Não é essa a expressão que a pessoa usa? Ele achava que ele era o bonzão, ele já se achava, né, o melhor, já se achava o dono da verdade. E quando ele consegue perceber, ele está na beira de um chiqueiro comendo, desejando, nem comendo, desejando comer a comida do porco. Então isso notoriamente nos faz entender que as tempestades, muitas vezes, elas vêm com a intenção de nos acordar. Vem para nos despertar. E aí então, tem a tempestade que Jonas passa. Quem lembra da tempestade que Jonas passou? Jonas negou obedecer a palavra, foi para dentro de um barco que ele pagou para ir para Tarsis. Deus mandou ele para ir para Nínive e ele foi para Tarsis. Ele desobedeceu. Quando então está no meio da navegação, vem uma tempestade forte. E os homens que pagaram também para entrar naquele barco, não sei se você já andou de condução aqui na cidade, você entra lá, você não sabe nem quem entra lá dentro. Só que quando, por exemplo, num acidente ou num eminente acidente que possa acontecer, todo mundo está sofrendo junto. Eles pagaram para entrar nesse barco e dentro desse barco está o Jonas, e embaixo, no fundo do navio, dormindo um profundo sono. Aqui entra o Provérbio 19, versículo 15, a indolência. Sabe o que é o sono da indolência? É quando a pessoa está sabendo que está tudo caindo aos pedaços, mas ela pouco se importa. A vida espiritual dela está cada vez mais caída, né? Como diz um dito, né? Está mais baixo do que poupança de sapo, arrastando no chão, comendo pó. A pessoa está vivendo uma vida, irmão, que ela sabe que o problema da situação que está acontecendo, a tempestade atual da tua vida, o culpado sou eu. E o que me chama a atenção é que ele está debaixo daquele barco, está todo mundo lá clamando aos seus deuses, e o único que servia ao Deus verdadeiro era o Jonas. E o Jonas, ao invés de clamar ao Senhor para parar aquela tempestade, porque ele sabia que se ele clamasse, Deus não ia responder. Ué, pastor, como assim? Deus não ia responder o Jonas, porque o Jonas estava em desobediência. Por que a gente fica nessa indolência? Por que a gente está nessa sonolência espiritual? Porque você sabe que você vai orar e não vai ter resposta.
E por que ora e não tem resposta, pastor? Porque eu sei que estou desagradando a Deus. Eu sei que a vida que estou levando, a maneira que estou conduzindo a minha vida não agrada ao Senhor. E isso me faz olhar para as coisas que nós estamos naturalmente enxergando nos últimos tempos, e isso em todo o cenário, financeiro, político, espiritual, religioso, estamos realmente passando por turbilhões de problemas. E nós estamos fazendo o quê, irmão? Debaixo da popa, dormindo tranquilamente, confiando que Deus vai resolver, amém? Será que estamos como Jesus, como Paulo, ou estamos como Jonas, que não estamos orando porque sabemos que Deus não vai responder? Entenda, você só sabe que Deus não, você só não vai orar se você tem certeza que você está num pecado, num erro, que você sabe que desagrada a Deus, e sabendo que desagradando a Deus, Deus não vai te responder. Por causa da maneira que você conduziu a tua vida. Por isso a gente tem que fazer o que o Paulo falou. Eu não sou o melhor, quer dizer, ele está reconhecendo, eu preciso melhorar. O apóstolo Paulo, o homem de Deus, o pastor da igreja, eu preciso melhorar. Entendendo eu que o Paulo deixa para, como, vamos dizer assim, que ele decifrou um pedaço da dificuldade da igreja de Filipos. Olha, gente, eu quero dizer para vocês que eu estou prosseguindo. Quer dizer, os tempos ruins não me podem fazer parar. Porque há o caso de muitas pessoas que, ao invés de continuar, de pleitear, levantar a cabeça, estão desanimando. E quando nós desanimamos, nós acabamos não somente de destruir a nossa vida, o nosso caráter, nosso moral, nosso ego, nós também desanimamos as pessoas à nossa volta. Porque estava o Jonas dentro do barco, cada um clamava um tipo de Deus que nunca responderia, só que eles, pensando que os seus deuses pudessem fazer alguma coisa, clamam, e Jonas continua dormindo. Às vezes é o que acontece na nossa vida. O casamento está por um fio de cabelo quase arrebentando, e a pessoa está fazendo o quê, irmão? Está dormindo, confiando que vai dar tudo certo, mas a pessoa sabe que não vai dar certo. Ela está vivendo uma vida que ela não ora, ela não busca Deus, ela não vai para a palavra, ela não vive o evangelho. Quem crê e for batizado, será salvo. Só que muitas pessoas entendem que esse versículo é só isso, mas não é só isso. Jesus disse que você crendo, você é batizado e salvo. Só que ele fala, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Às vezes nós estamos vivendo só naquela coisa, né, irmão? Você tem que me dar, mas nós não estamos dispostos a se doar. Por isso Paulo deixa claro, eu não sou o melhor, mas eu estou lutando para fazer melhor. Então a gente precisa aprender que para a gente vencer, a gente tem que vencer esse sono. Qual que é o nome do sono? O sono da indolência. De você, como diz um ditado, já ouviram a expressão deitar com as cargas? Você está cheio de coisas para fazer e você está dormindo. Você está precisando chegar um momento que o teu marido, com a tua esposa, olhar no olho do outro, né, na bulica do olho do outro e falar assim, olha, eu errei com você, eu falhei com você. Vocês passam, parece que são até vizinhos, né? Que só passa e faz assim, ó. Né? Quem já fez assim pro vizinho? Bom, né? Você está assim, vivendo como um vizinho dentro da tua casa. Já não há mais amor dentro da família. Os filhos mal querem falar com os pais. Mas por que está acontecendo isso? Quais são os critérios que está acontecendo para que chegue esse momento? É o sono da indolência. A pessoa está aceitando o sono da preguiça. E o sono da preguiça traz o quê? A indolência conduz uma pessoa a viver um profundo sono. E o preguiçoso passa fome. E aqui você pode atribuir a fome não só ao que enche o ventre. Você pode também pensar no que diz respeito à vida de fé. Por que você não tem vivido milagres? Por que não acontecem mais milagres com você? Pense em você, somente em você. Por que a tua oração já não acontece mais como outrora? Por que você não liberta pessoas como outrora? Porque você está num sono de dolência. Você está aceitando que essa situação não tem o que fazer e você não está se levantando. Então o Paulo deixa claro, deixe para trás o que passou e que deu errado. Deu errado, você errou, vá se acertar com Deus e comece o seu objetivo. Qual que é o objetivo do Paulo? Eu quero o prêmio da soberana vocação de Deus. Eu quero viver o que Deus quer, porque essa vida passa ou não passa? Vou usar aqui uma situação que aconteceu há 2 semanas atrás, quase 2 semanas. Eu estive junto com o irmão Natanael, a esposa, a irmã Priscila e a sua família. Eles tiveram uma perca muito grande. Eu uso dessas palavras porque eu vou ser sincero para você que eu fui impactado e não foi num lugar de festa, foi num lugar de velório.
num lugar de luto. Eu estive com os irmãos, estive com a família, estive com todos os sobrinhos, com netos, estive com os irmãos, com filhos, esposa, e ali num lugar de luto, onde o seu Natalino está com Jesus, bem melhor que nós. Vamos aplaudir Jesus pela vida do irmão Natalino? Amém? Mas eu me recordo, cada momento eu passei o dia todo com eles, à noite ali, o tempo que eu tive essa oportunidade, passei o tempo ali com eles. E o que me chamou a atenção foi que eu olhei para uma família que anda com Deus. Todos abriam a boca e falavam assim, meu pai nos ensinava a cantar. Ele parava na nossa frente e ensinava a gente a cantar os corinhos. Lembra que tinha, até hoje tem os hinos da harpa? Ele pegava os hinos da harpa e cantava com a família. Ele começou muitas igrejas aqui em Pato Branco, né, irmão Natanael? Quantas igrejas que começaram, que ele colocava os bancos de madeira nas costas, iam para as garagens das casas das pessoas, pedindo, irmão, vamos fazer um culto aqui na tua casa? E ele colocava o banco nas costas e saía para começar uma igreja nova, pregando o evangelho. E o semblante da família não era de dor. Claro, dói, a perca é irreparável. Mas todos andando com Jesus, eu falei para minha filha depois, filha, é o mínimo que você pode fazer para mim quando eu morrer. Verdade. Eu falei, Jesus, é o que eu persigo desde quando eu conheci Jesus, irmãos. Eu me emociono para te falar isso porque eu sempre uso eu cunho essa palavra, sabe? Eu uso dessa palavra, a minha família abençoando a sua. Desde que eu conheci Jesus, eu aprendi, irmãos, que a minha família tem que andar com Deus. Parece muitas vezes até, vamos dizer assim, até uma palavra ruim, mas é chato às vezes, né? Eu gravo meus cultos aqui, eu transmito meus cultos ao vivo para as pessoas serem alcançadas. Termina o culto aqui, por exemplo, a Beatriz acabou de trazer o bebê, a outra está cuidando disso, a outra está no teclado. Acaba o culto, para não ficar sem a palavra, nós desce todo mundo junto e assiste o culto de novo. Mas o senhor assiste, o senhor pregando, eu assisto, porque não é eu que estou pregando, quem fala é Deus. Então eu falei, Jesus, eu quero ter uma família que ande com Jesus, para que quando eu terminar as minhas obras nessa terra, eu possa fazer, puxa, eu quero ver o dia do meu velório, não vou ver, né, mas que as pessoas saibam, aqui viveu um homem que andou com Deus, e a sua família, seus netos andaram com Deus. Eu achei tão bonito quando reuniu todos os irmãos, começaram a louvar a Deus, começaram a cantar salmos, começaram a louvar louvores antigos, mas que todo mundo sentia a presença de Deus. Enquanto o pastor teve uma oportunidade de trazer uma mensagem, eu pregava, as pessoas choravam, quebrantadas. Diz a palavra em Eclesiastes, é melhor estar numa casa de luto do que numa casa de festa. Onde há festa, ninguém se importa com amanhã. Já na casa de luto, você começa a pensar, e amanhã o que vai ser? O Paulo está dizendo, para de olhar, porque passou, as coisas ruins passaram, nós precisamos continuar. E se você ficar preso no que não fez, você não vai fazer mais. Por isso Paulo fala com todas as letras, afirmando, ele diz, eu faço. Ele não está pedindo para você fazer, olha, eu estou fazendo, e assim tem sido bom para mim. Tem sido bom para mim andar com Deus. E eu creio que será bom para você andar com Deus, mas você vai ter que fazer o quê? Esquecer teu passado. Agora sim, Gênesis, capítulo de número 37, vai comigo lá? Como eu disse para vocês, eu fiquei, gente, olha, eu passei por um turbilhão de avivamento. Pastor orando 5 horas por dia, evangelizando 500 casas por dia? Não, dentro de um velório. Um avivamento de fé, de entender que o fim é melhor que o começo. Quem já leu isso? Já leu? O fim é melhor que o começo. Agora, o fim só é bom para quem deixou o passado e continua olhando para o prêmio da soberana vocação de Deus. Olhe para Jesus. Acharam aí? Gênesis 37, eu vou começar a partir do versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma o quê, gente? Uma má fama deles a seu pai.
bem forte comigo, Israel, que era Jacó agora transformado, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Agora eu quero só que você dê atenção, que eu vou de alguma maneira tentar parafrasear e a gente simplificar aqui a mensagem. O José, bem conhecido, José do Egito, homem vencedor, homem, né, de tantas batalhas, começa a sua história aparecendo que ele chega até o seu pai e conta para os seus irmãos também um sonho que ele teve, dizendo, olha, eu vi os molhos, enquanto nós estávamos trabalhando juntos, os meus molhos ficavam de pé e os de vocês ficavam curvados, simbolizando a interpretação de que ele seria maior do que os seus irmãos. E ele volta a sonhar, e inclusive ele fala que estava diante do seu pai e da sua mãe, e fala, olha, e tem mais uma coisa, num outro momento, os meus molhos ficavam de pé e do papai e da mamãe que ficavam curvados. Também trazendo entendimento que chegaria um momento que até mesmo os pais seriam curvados diante do filho José. E ele contando isso, entenda que eu vou te perguntar, na vida, se você quer como um título de mensagem, lutar pela vida não é fácil. É fácil lutar na tua vida, gente? A vida todo dia é uma luta constante, em todos os sentidos. Pense que José está contando para as pessoas que ele mais tem confiança. Quem a gente mais tem confiança? Não os nossos familiares, né? Ou família, vamos dizer assim. Ele está ali, poxa, eu vou contar para, Deus me deu esse sonho. Deus me deu essa direção. E ao ouvir essa direção, como que a família fica? Eles ficam irados, ficam tristes. Lembrando que esse sonho era um projeto de Deus para quem? Para José. Deus tem sonhos a seu respeito, amém, irmãos? E às vezes esses sonhos eles vão demorar um pouco a acontecer por conta da nossa imaturidade. E vamos falar a verdade, a gente pode estar conhecendo agora Jesus com 50, 60 anos que seja. Se está conhecendo Jesus hoje, você ainda é um menino espiritualmente falando. Porque você vai ter que aprender como que eu faço para vencer os dias difíceis. E José, não entendendo a vontade de Deus, ele fala para a família, dá com a língua nos dentes. E aí então os seus irmãos tornam-se os piores inimigos de José. E José, tendo ele como seus amigos, pensara que eles nunca fariam mal para eles. Um dia eles vão para o campo, e no campo estão ali, vêm os irmãos, se juntam os 12 e começam a falar, agora é a hora de a gente dar fim na vida de José, porque José, ele é o sonhador mor. O mor, quando você lê na Bíblia, é o chefe, é aquele que está acima, melhor de todos. E ele então toma a palavra e diz, olha, vamos matá-lo. Aí então acaba o problema, levamos a túnica dele para o pai cheia de sangue e falamos que o bicho comeu e acabou. Só que o Rúben, o filho mais velho, fala, não podemos fazer isso, ele é sangue do nosso sangue. Ele teve juízo, na verdade foi o Espírito de Deus que não deixou. Você sabe, irmãos, que quando Deus tem um projeto na sua vida, ainda que tantas batalhas aconteçam, Deus não permitirá a sua queda. Desde que você permaneça na palavra, não vá dormir de forma indolente, não vá achar que não precisa fazer nada. Deus te deu uma palavra, Deus te deu um projeto, você tem que lutar por ele. Não é só cruzar o braço e esperar que ele vai chegar. Então os irmãos acham melhor então colocar ele dentro de um buraco. Ele está no buraco ali, vamos deixar ele que morra sozinho, pelo menos nós não vamos ter a culpa de ter tirado a vida, que ele, na mesma forma, como que eles tirariam a vida dele de forma, né, culposa. É isso aí, meu irmão advogado? Quando você não tem vontade de matar, mas você mata do mesmo jeito, né? De forma culposa. Dolosa é quando você mata, eu vou matar porque eu quero matar. Mas ele disse, não, vamos deixar ele nesse buraco aqui, para que ele morra aí sozinho, pelo menos não vamos carregar a culpa de ter tirado a vida do irmão. Aí estão vindo os ismaelitas, que iam com sentido ao Egito, e eles falam, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele, que é mais fácil. Pelo menos assim, nós nunca mais vamos ver a cara desse cara de pau. Porque era a forma que eles enxergavam ele. Quando você é uma pessoa que não é indolente, como nós lemos há pouco, que você é uma pessoa ativa, uma pessoa que crê, uma pessoa que ora, você sempre vai arrumar pessoas contra você. Você sempre vai ter pessoas contra você. E não é porque Deus permite, Deus quer que eu sofra. Não, existem coisas que é para o seu crescimento. E aí passou essa fase, ele vai para o Egito, vendido, chega lá como escravo, chega na casa de Potifar. E quando ele chega na casa de Potifar, a Bíblia fala com muita clareza que o Senhor fez com que ele achasse graça aos olhos de Potifar. E ele chama e fala para ele assim, você a partir de hoje, José,
você vai comandar minha casa. Tudo que tem aqui é comando seu, porque tudo que ele fazia, a casa de Potifar prosperava. Tudo que você coloca a mão tem que ir para frente. Amém? Você colocou a mão para uma obra, tem que ir para frente, tem que crescer, tem que melhorar. Por quê? Porque Deus está com você. Onde Deus está, o mal tem que sair, o mal não continua. E ele dentro do Egito, num lugar ruim, irmãos, entenda que ele está longe da família, longe do pai, longe da mãe, longe dos irmãos, longe do aconchego da sua cama tranquila, longe da rede preguiçosa para deitar, porque nós vamos nos tornando preguiçosos ao passar da vida, não é verdade? Nós vamos alcançando coisas melhores para a nossa vida e vamos nos esquecendo de Deus. E caímos no sono da indolência, de ficar achando, não, isso aqui, a situação está difícil, mas vai melhorar. Não vai melhorar se você não fizer alguma coisa. Você tem que se levantar. Quando então José entende que ele está agora diante de Potifar, ele está liderando tudo, vem um capeta para incomodar. Sempre vai ter um demônio tentando impedir a tua bênção. E o capeta era a mulher de Potifar. Jovem, diz a palavra, muito formoso, lembrando, 17 anos. Quem lembra dos seus 17 anos? Lembra? Pastor, faz tanto tempo, né? Que eu nem lembro. Mas, irmãos, eu falava até, alguém chegou a ver que o Brasil perdeu na Copa, né? Vocês viram esse negócio aí? Que fiasco, né? Que feio, né? Mas você vê, por exemplo, o time posterior que estava contra o Brasil, a média de idade era de 30 anos para cima. E a piazada estava fazendo o quê, irmão? Sono da indolência. Piazada, em vez de correr, estavam. Né? E os velhinhos estavam fazendo o quê, irmão? Correndo igual louco para vencer. Não interessa a idade que você tem, se você perseguir, você vai alcançar. Estou usando aqui, mas né, é um exemplo. Mas o que está acontecendo com José? Na sua juventude, 17 anos, vem uma mulher, não tem ninguém dentro do palácio, não tem ninguém junto com ele, fala assim, José, você é bonitão, hein? Se fosse alguns, né, poderia... Verdade. Até muda a voz. Né? E ele faz o quê, irmãos? Olha, mulher, eu não posso fazer isso com você. Porque tudo que tem nessa casa, o teu marido entregou em minhas mãos. Menos você, porque você é a mulher dele. E ele deixa muito claro, Gênesis 39, deixa eu pegar o versículo chave aqui. Versículo 9. 39, 9. Se você achou, diga cheio. Diz assim: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher, perdão. Como, pois, faria eu, bem junto comigo, por favor, este tamanho mal, e pecaria contra? Qual que é o sentimento do José? Não quero pecar contra Deus. Ele não quer errar com o Potifar, mas o coração dele é, eu não posso falhar com Deus. E vamos falar a verdade, às vezes a gente faz alguma coisa para agradar o pai, para agradar a mãe, para agradar qualquer pessoa. Você faz de tudo para agradar alguém, mas você nem pensa se você está agradando a Deus ou não. Já viram falar dos filhos mimados? Os filhos mimados, muitas vezes, eles vão ser o problema do teu calo, pai ou mãe. Por causa daquilo que você fez sem direção de Deus. O pai que ama, corrige. A mãe que ama, corrige. A Bíblia fala que o pai que ama de verdade vai ensinar, vai doutrinar. E deve se ensinar desde quando? Desde criança. Ensina a criança o caminho que deve andar, para que quando ele cresça, jamais se desvie. Mas muitas vezes a gente acha, não, mas coitadinho, o José tinha uma consciência no seu coração que ele não podia desagradar a Deus. Essa consciência de não desagradar a Deus faz você lutar para chegar num alvo? Faz. Mas quantas pessoas numa oportunidade de ganhar alguma coisa, de ter algo a mais, porque, irmão, vamos falar a verdade, eu sou escravo, estou perdido, estou longe do pai, longe da mãe, estou aqui trabalhando de graça. E outra coisa, o patrão está prosperando por causa... Já ouviu isso aqui? O patrão, a empresa está ficando cada vez mais rica por causa do meu trabalho, por causa do meu esforço. O que eu ganho com isso? Você não ganha talvez do patrão como achava que deveria ganhar, mas você ganha com Deus. Fazer a coisa certa agrada a Deus.
E o que ele fez, irmão, a decisão que ele tomou, eu não quero nada disso. E aí o capeta fica louco quando você não cai na armadilha dele. Quando você não entra na armadilha de Satanás, aí ele vai tentar de todos os meios te destruir. E aí então, ela agarra ele. Não, você vai ficar comigo e pronto, acabou. O que ela faz, irmãos? Agarra ele. E ele tem que sair correndo, fugido. E ele saiu de um jeito aqui que deixou igual o Neymar na Copa. Lá saiu só com a camisa para fora. E ele sai correndo. E a Bíblia fala que ela sai, esse homem tentou abusar de mim. Aí eu pergunto para você, irmão, tá fácil de esquecer o passado? Pense na vida de José. Tá fácil esquecer o passado? Tá fácil fazer igual o Paulo falou? Talvez seja o seu caso. Não tá fácil, porque as coisas que você passou, se você contar, é capaz que todo mundo comece a chorar aqui junto. Vocês não sabem o que eu já passei. Só que José, irmão, é levado para onde, irmão? Para dentro de um cárcere, preso de forma indevida. E nessa prisão, ele está passando talvez uma das fases mais ruins da vida dele. Ele começa a reclamar, amém? Não, ele não reclama. Você tem confiança no prêmio da soberana vocação de Deus? Então você nunca vai reclamar. Está difícil, estou passando uma luta, mas o Senhor vai me fazer vencer isso aqui. Essa tempestade vai passar. Dentro da prisão, ele chega, o chefe da prisão fala, puxa vida, José, você é muito rápido nas coisas. Ele vira o chefão da prisão. Aí ele começa a comandar a prisão. Preso, indevidamente, ele começa a comandar a prisão. Tem 2 homens que estão presos junto com eles. Um é o copeiro mor e outro é o padeiro mor. Eram chefes dos copeiros e chefes dos padeiros que estavam no palácio de Faraó. Não era de Potifar, agora estamos falando do rei. E eles estão dormindo e tem um sonho. E nesse sonho que ambos tiveram, eles ficaram perturbados. Quem já teve pesadelo? Já teve pesadelo? É horrível, né, gente? Você acorda desesperado, outro acorda gritando, outro acorda tudo suado, né? Meu Deus, o que eu faço? É Deus que está me chamando, às vezes o capeta está te visitando até no sonho e você não acorda. Ele acordou e falou, meu Deus, o que aconteceu? E ele fala, o sonho foi esse. Aí o José fala, gente, estou vendo que vocês estão meio perturbados. Uma pessoa de Jesus, ela traz problema para o lugar, ela traz paz. Você chega no lugar, você tem que trazer o quê, irmão? Você tem que apaziguar, você tem que trazer paz. Você não pode trazer mais guerra, o negócio já não está fácil, você quer piorar a situação? José fala, me conta aí o sonho que eu vou te ajudar. Eu sou de Deus, Deus vai me dar entendimento. Aí um conta o sonho e ele fala, o teu sonho é que daqui uns dias você vai ser restituído para o teu cargo. O faraó vai colocar você dentro do palácio do rei de novo, diga amém. E aí o outro fala assim, e o meu sonho, o meu sonho? O negócio é mais diferente. O teu sonho é um pouquinho mais difícil. Logo, logo virá faraó e vai arrancar a tua cabeça. Você vai morrer. E aí eles ficam, esse tal de José aí tá doido, né? Mas pelo menos já tiveram o quê, irmão? Apaziguou o coração. Irmão, no lugar onde você está, no seu trabalho, na sua casa, você não coloca a lenha na fogueira, você vai abaixar o poeira, você vai deixar a coisa resolver. A pessoa de Deus pede direção para Deus, não faz coisas sem pensar. Quando então acontece isso? Lá no versículo de número 23, 40, 23, Gênesis 40, 23. Vamos junto com o pastor, por favor. Gênesis 40, 23, nós estamos dando uma pincelada na história, porque senão seria muita leitura. Vamos junto? O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. O copeiro, no dia que teve o sonho decifrado, José disse para ele o que ia acontecer. Quando ele é levado para dentro do palácio de volta, o que ele faz, irmãos? Ele lembrou de José? Então não adianta você confiar nas pessoas. Não é para você andar assim, você não presta, não presta, não presta, não presta. Não confia em você, não confia. Não é para você andar assim. Mas você tem que ter a confiança total em Deus. Deus, o Senhor me deu um sonho e se é isso que a sua palavra diz, e eu creio que vai acontecer. José agora então vê o copeiro ser restaurado e ele pediu, quando você chegar na casa do faraó, lembra de mim para me tirar daqui, porque eu estou aqui de forma indevida. Irmão, tem pessoas que podem chorar junto com você, que dó de você, mas quem se lembra de você é Deus, o homem não lembra. Talvez você diga, pastor, ninguém lembra de mim, meu pai não se importa comigo, porque o pai nem se importou. Jacó, numa oração, podia descobrir onde estava o filho dele ou não? Patriarca da fé, Jacó orando, Senhor,
devolva meu filho, onde está meu filho? Quem se lembra de Abraão com a nação dos 318 nascido em casa? Lembra desse episódio? Que estava o Ló preso, e quando então ele levantou, Senhor, meu sobrinho está preso, como faço eu para livrar ele? Ele então pega e se levanta, o Senhor fala, levanta os nascidos da sua casa, e vão para essa batalha, vão 318 homens com Abraão, e eles vão e trazem novamente o sobrinho perdido. Diga graças a Deus. Quando você quer livrar alguém, você livra. Quando você quer orar para alguém ser curado, você ora para ela ser curada. Quando você quer realmente libertação no teu casamento, você busca libertação. Agora, quando você está deitando com as cargas, o casamento está acabando, o marido diz, eu vou te largar. Larga. O patrão diz, vou mandar um gente embora. Quero ir embora mesmo. Você tá gostando da coisa. Você está aceitando o problema. Você está aceitando o diabo pisar sobre você. É o som da indolência. Você está pouco se lixando porque o problema que você vai passar, sabendo que você poderia ter tomado uma decisão. Está lá o José sofrendo. E Jacó está na sua casa triste porque o filho morreu. Filho morreu? Não. Só que às vezes nós estamos fazendo o quê, irmão? Fixados no que? No que passou. Se Jacó tivesse olhado, não, Senhor, meu filho não morreu, eu não aceito isso. Quantos casos que eu já vi mãe falar, meu filho está vivo, mas para mim é como se estivesse morto. Por conta da vida errada, por conta da tortuosidade do pecado da pessoa. E isso faz com que muitas pessoas estejam indolentes, aceitando a situação como está. José, irmãos, por mais difícil que foi a situação, não me ajudou o copeiro, mas eu vou fazer o quê? Vou sentar e começar a chorar. Não, ele continua fazendo a obra. Deixa aqui o capítulo de número 40, vai no 41, versículo 51. 41, 51. Vocês se lembram do sonho que teve o faraó? O faraó teve um sonho que tinham 7 espigas cheias de milhos, muito bonitas, e 7 espigas que eram bem franzinas, fraquinhas, a qual não gerou milho. E também tinha 7 vacas bem gordinhas, igual o pastor, e 7 vacas bem magrinhas. E ele pega e fala assim, olha, eu quero descobrir isso. E ele manda chamar todos os sábios do Egito. Manda buscar a sabedoria do médico, manda buscar a sabedoria dos grandes sábios da ciência, e ninguém dá a entendimento. Irmãos, às vezes nós queremos que o doutor fale aquilo que eu não quero ouvir. Eu tenho que ir no médico, o que é que eu estou passando? Por que eu estou passando por isso? Diz a palavra de Deus que você é curado. Você não precisa nem saber o que o médico vai falar. Você só tem que ter a certeza, a confiança do que Deus falou para você. A Bíblia fala que eu sou sarado, eu sou curado pelas pisaduras e as feridas de Cristo. Nas feridas, nas chagas de Cristo, estava colocada a nossa enfermidade. O sangue de Cristo me fez perdoado, mas nas suas pisaduras, as suas chagas, carregaram as minhas doenças. Só que às vezes nós estamos assim. Quando José, então, toma a decisão, entendo eu, que ele estava no cárcere, trabalhando como se tudo estivesse bem. Mesmo quando tudo está dando mal para a sua vida, você tem que continuar crendo. Porque vem, então, o copeiro e fala assim, viu, faraó, o senhor está perturbado aí, e eu estou vendo que eu posso ajudar? O que você tem para falar, copeiro? Eu conheci um homem chamado José, ele está preso. Isso passou mais 2 anos. Ele está preso hoje. E ele pode ajudar o senhor. Ele conhece a Deus. Você conhece a Deus? Então as pessoas vão procurar você. Amém? Se você conhece a Deus, as pessoas vão procurar você. Porque você vai saber dar a direção da palavra. Quando então ele faz isso, chama o José. José, corre lá porque eu lembrei de você. Ó que mentiroso. Lembrei de você, lembra que você me ajudou? Então, falei para o faraó bem de você, hein? Na verdade, o copeiro nem lembrou de José. Ele só falou o quê, irmãos? Ele queria fazer o quê, irmão? Ganhar ponto com o faraó. Porque se ele quisesse ajudar o José, ele tinha ajudado logo que ele foi restituído ao seu cargo. Então, entenda, irmãos, a nossa confiança está em quem? No Senhor Deus. O Paulo declarou muito claro, gente, eu não sei, não acho que sou o melhor, mas eu vou esquecer o passado para continuar crendo no alvo. Vai dar certo.
E ele então vai, você já leu isso? Quem já leu toda essa história que eu estou falando? Já leu? Aí o José, ele vai e faz a barba, troca de roupa, aformoseia o rosto e vai. Pois não, seu faraó. Tem gente que até na entrevista de emprego, esses dias mandaram um meme para mim, dizendo assim, quanto que eu vou ganhar aqui? Antigamente era o contrário, a pessoa, não quero nem ganhar, eu só quero que você me dê oportunidade. Quem já viu essas cenas aí? Não quero nem ganhar, me dá a oportunidade que eu vou mostrar que eu sou trabalhador. Hoje você fala assim, eu pago R$ 1.000 por dia. Só? Meu Deus. Não é assim, irmão? Se eu estar oferecendo, a pessoa não quer. E está sobrando emprego. Nossa, que desemprego. Mas está sobrando emprego, irmão. A pessoa não quer trabalhar. Vou ganhar pouco. Ninguém ganha 10 mil da noite para o dia. Você vai ter que galgar os degraus, você vai ter que se esforçar. José faz o quê, irmão? Vindo da prisão, né? Lavou a cara, lavou o rosto, penteou o cabelo, tirou a barba. Pois não, seu faraó. E aconteceu isso. Ele desvenda o sonho. Olha, isso aqui é o seguinte. Você precisa passar 7 anos guardando muita coisa, porque vai ter 7 anos que no Egito vai ter muita fartura. E 7 anos de muita escassez e miséria. Então ele dá a interpretação e o faraó, obrigado, esse homem é de Deus. E aí ele pergunta, mas o que tem que fazer? Você tem que começar a juntar nos celeiros, para que quando vier tempo de miséria, nós tenhamos guardado. E aí então, aí ele vira as costas, valeu, seu faraó, valeu aí, Potifar, valeu, gente, vira as costas, como quem não quer nada, né? Como quem não quer nada, vai indo embora. Aí o faraó fala, mas quem tem Espírito de Deus para poder governar e cuidar dessa situação? Aí o copeiro, olha, eu não conheço ninguém mais de Deus do que o José. Você fala o teu nome, eu falo o meu. Eu não conheço ninguém mais de Deus do que o Jefferson. Você vai ser lembrado por você andar com Deus. Esquece teu passado. Teu passado está impedindo você de chegar onde Deus quer. Aí o faraó, ô José, vem aqui. José chega e fala para ele assim, o que o senhor precisa? Pois não, o que pode ser útil? Pessoa de gentil aspecto, que não trata com maldade, a pessoa está procurando ajuda ainda brava. Vai me dar uma oportunidade ou não vai? Não tem gente assim? E aí chega um momento importante que ele fala, olha, você vai ser governador. Pegou um anel, ó, coloca esse anel aqui. A partir de hoje, quem sela as cartas aqui é você. Você que comanda aí, governa essa situação. José governa. 7 anos que os celeiros cada vez mais cheios. Cada vez mais cheios. Passou os 7 anos, veio 7 anos de miséria. E os 7 anos de miséria trouxe também para Israel a casa de Jacó, para a casa de todos os seus irmãos que foram maus com ele, trouxe fome para eles. E José, cada dia, você pode falar comigo? Eu preciso crescer. E é uma decisão. Ou você fica preso no passado, ou você decide crescer. Pense nessa história, se fosse você. Pastor, eu tinha ódio do meu pai. Talvez o caso de alguns que estão aqui hoje. Tenho ódio do meu pai. Tenho ódio da minha mãe. Não fizeram por mim o que podiam. Deram para o meu irmão uma casa, mas para mim não me deu. Sabia que eu estava sofrendo, mas não fez? Nada. Tem gente que está preso nesse passado. Tem gente que está dizendo, aquela empresa que eu dei meu couro, eu suei lá, ninguém fez nada, mandaram embora, nem sequer me deram tchau. Amados, não se esqueça que quem não esquece de você é Deus. Você quer chegar ao alvo? Olhe para o Senhor. Continue fixado os seus olhos no Evangelho de Cristo. Faça o bem sem olhar a quem. Olhe para as pessoas que te fazem mal, que te perseguem. Jesus falou para a gente fazer o quê? Ore para quem está lhe perseguindo. Interceda para as pessoas que querem teu mal. Diga amém. Gênesis 41, versículo de número 51 agora. E chamou José o nome do primogênito, chamando então de Manassés, porque disse, bem forte comigo, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa. Agora José está por onde, irmão? Já viu a expressão por cima da carne? José está bem. José venceu e o símbolo que você já deve ter visto inúmeras vezes na Bíblia, o filho é marcado com o seu nome, com a fase que eles estão passando. E a fase de José é representada por Manassés, que tem por significado Deus me fez esquecer. Pergunta, esquecer é perdoar? Esquecer é perdoar? Não. Esquecer não é suficiente.
Você vai entender por quê. Segundo filho nasce. 52. O nome do segundo chamou-se Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Quando nós estamos passando dificuldades e tem uma vitória, aquilo traz uma alegria para o coração, traz ou não traz? Tem que deixar mais aumentar a temperatura e subir a letinha lá, senão os irmãos ficam tudo bravos com o pastor. Né? Não fique bravo não, porque esses ares são bons. Né? Tá com quantos graus aí, filho? Põe aí 26. Se ficar muito quente, daí nós põe uns gelo aí lá dentro. Obrigado. Voltando aqui. Então, esses dois filhos marcaram uma fase da vida dele. Quer dizer, venci. E quando a gente acha que venceu, a gente acha que não precisa resolver as coisas que estão pendentes. Ah, passei por aquilo, não quero nunca mais ver eles na minha frente. Porque o José está dizendo, Deus me fez esquecer. Mas, entenda, quando ele vê os seus irmãos, ele esqueceu? Ele encontra os seus irmãos. E quando ele encontra os seus irmãos, a Bíblia fala que ele se fez de desentendido e diz: quem são vocês? Nós somos filhos de Jacó. Viemos de Israel buscar alimento com vocês. Porque só tinha alimento aonde? No Egito. E por que só tinha alimento no Egito? Porque Deus era com quem? Era com José. Deus é com você, você pode falar amém? Deus, mesmo Deus sendo com você, você precisa tratar do seu coração. Porque você pode impedir muitas pessoas de serem abençoadas através de você. Porque agora José fala assim, tá bom, já que vocês vieram buscar comida, vocês vão ficar tudo presos porque vocês vieram roubar a nossa terra. O que eu consigo perceber nisso, irmãos? Se é teu irmão, o que você faz? Mano, que bom te ver. Né? Só que José não fez isso, ele disse, vocês vão ficar tudo presos, porque vocês estão vindo roubar a gente. O que ele quis fazer, irmão? Pagar com a mesma moeda. Pergunta, Deus me fez esquecer. Sim ou não? Tem coisa que você fala, a partir de hoje vai ser diferente, mas se você não mudar, a coisa continua como estava. Não adianta só falar, a partir de hoje eu vou para a igreja, eu vou buscar, eu vou ser sincero, eu vou ser fiel, eu vou orar, mas se você não tomar uma decisão de fazê-lo, porque o Paulo disse, eu faço. Eu vou deixar o passado, acabou, sofri, penei, padeci, mas aquilo ficou lá atrás, agora eu continuo com um alvo. Quando acontece isso, eles falam, corre, manda chamar seu pai. Vai lá e manda chamar o seu filho, seu irmão mais novo, o Benjamim, senão, se ele não chegar aqui, vocês não podem voltar. Aí tá, vai então, um dos irmãos vai e ficam os outros presos. Chega uma hora que o coração de José se quebranta, ele fala, puxa vida, como que eu vou deixar meus irmãos presos aqui? Ele chama e fala assim, fica só um de vocês, vai todo mundo para casa de vocês. Pegue os alimentos que vocês precisam. E estão voltando embora. E eles conversando, você viu só? O José abençoou a gente, deixou a gente vir embora. Eles estão com os burros de carga, cheio de alimentos que eles estavam levando para casa. Cereais que eles estavam precisando em casa. Chega uma hora que eles falam assim, olha, nós estamos precisando de dar alimento aos jumentinhos, aos bois que estão conosco. E eles param. E quando eles param para alimentar eles, a Bíblia fala que ele abre o saco onde estavam os alimentos, e eles falam, meu Deus, aqui está a bolsa que nós levamos o ouro para pagar o faraó dos alimentos que nós trouxemos. E quando ele faz isso, eles param e falam, meu Deus, Deus foi bom para conosco. Só que já começou um quebrantamento no coração de quem? José. Lute pela sua vida, irmão, de maneira que você não tenha nenhuma reserva no passado impedindo você de ir adiante, de você crescer. Resolva as pendências. Você vai virar esse ano, mais um ano, com raiva de todo mundo, irmão. Com raiva do pastor, com raiva do marido, com raiva da esposa, com raiva do irmão, com raiva do pai, com raiva da mãe. Mais um ano que você vai enfrentar, que o ano está correndo mais rápido que você pode pegar ele. Você vai passar mais um ano longe de Deus. Quem recebeu a mensagem que o pastor enviou no grupo ontem? Você recebeu? Sentei um minutinho, Deus me deu a inspiração, comecei a escrever. Nós estamos exatamente daquele jeito ali, irmãos. Estamos aceitando a situação como está. A visita é mais importante, o trabalho é mais importante, tudo é importante. Tudo, você quer fazer o melhor seu, mas para Deus você não faz seu melhor. Você não libera o teu coração para sair dessa fase ruim. Quando José faz isso, seus irmãos então voltam novamente e vêm juntamente com todos os irmãos.
chegando até José, capítulo 45, versículo 1, para a gente fazer oração. Pode subir o pessoal do louvor. Está vindo um cheiro de fumaça lá de fora ou daqui? Da onde? Nossa. Está achando carne. 45, versículo de número 1. Fala para fechar a porta lá em cima, lá, por favor. Senão, os irmãos vão ficar pensando que estão fazendo costelão de novo. Né, irmão Adelar? Vamos fazer o costelão de novo. 45, 1. Quem achou, diga achei. Então, José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou, fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou sua voz, de que jeito, irmãos? Por que ele chorou, gente? Porque agora ele entendeu, irmão, que não adianta continuar preso. Não adianta, a gente tem que amar. Amém, Jesus? Tem que perdoar. Mas, ó, pastor, ó o que eu deixei de fazer. Eu vou usar uma expressão que talvez você já deve ter falado de você. Eu falo de mim, se você quiser, você fala de você. Eu sou um burro mesmo. Eu errei. Por que eu fiz isso? José chora porque ele fala, o que eu estou fazendo? A que ponto eu cheguei? A ponto de impedir meus irmãos de se alimentar. Por conta do meu passado, por conta do meu sofrimento. É tão triste saber, irmão, que filhos sofrem por conta que o pai sofreu. Os filhos sofrem na mão do pai porque o pai sofreu na mão do seu pai. Deu para entender, né? Porque isso tem que ser assim, porque no meu tempo. Pois é, irmão, no teu tempo, teu pai não tinha Jesus, você tem. Quem tem Jesus, diga amém. Então você tem que tratar diferente. Se fosse no meu tempo, você ia ver só. Ia te coxar o laço. Não é errado você dar uma palmada, tá, gente? A Bíblia fala da vara da correção. Mas o errado é você querer transmitir o que você sofreu para outro sofrer no teu lugar. Quando José ele abre a boca e começa a chorar, eu imagino que essas lágrimas e essa dor faz o coração dele doer. Porque ele responde, chorou de maneira que os egípcios ouviam da casa de Faraó, o ouviu. Você lembra no começo que a gente leu aqui agora? Que o Faraó, o que o José falou? Saiam todo mundo daqui, porque eu preciso falar a sós com eles. Eles pro lado de fora das portas conseguiam ouvir os gritos de choro de José. Diga graças a Deus. Esse é o choro da onde, irmão? Choro da alma, do coração. É o choro, meu irmão, que você percebe, eu estava indolente até hoje. O que é o indolente, irmão? Aquele que pouco se importa. É meu pai, tô nem aí. É minha mãe, casamento, quer ir embora que vá. Não quer obedecer o pai, também tô nem aí. Pare com esse sentimento de indolência, irmão. Ligue teu pensamento no Senhor. Volte-se a Cristo. Arrependa os seus pecados. E se preciso, faça o que, irmão? Chore. De uma maneira que todo mundo vai ver, irmão. Porque você realmente está arrependido. Versículo de número 3. E disse José a seus irmãos, eu sou José. Vamos junto comigo agora? Vamos todo mundo para a gente poder orar? Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim, pode vir me abraçar. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, não fiquem mais tristes, nem seja para vocês um peso aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Bem forte comigo, eu quero que toda a igreja, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Vamos aplaudir Jesus? O que José falou, gente? Hoje eu entendi que tudo que eu passei tinha um propósito. Eles se curvaram sim diante de José. Só que aquele José não era o José do sonho. Olhem para mim. Aquele José que fez os irmãos se curvar diante dele, não era o José do sonho. Era o José magoado da maldade que fizeram para ele. Era o José que lembrava da maldade que o marido fez com a esposa, da esposa para o marido, dos filhos para os pais, dos pais para os filhos.
Esse era o José que recebeu os seus irmãos. Mas quando ele entendeu, eu preciso deixar o passado, eu preciso continuar no caminho de Deus. Ele chora, ele abraça. Eu imagino esse abraço, de verdade. Enquanto você lia comigo, você pensou em dar um abraço em alguém? Se não pensou, pense agora. Pensou? Não pensou? Então tem que começar a pregar de novo se você não pensou. Eu preciso dar um abraço nessa pessoa e falar: olha, esquece aquilo lá. Esquece. Porque hoje eu consigo entender que tudo isso aconteceu para que a nossa família fosse conservada, para que houvesse salvação dentro da nossa casa. Vão ter muitos dias de lágrimas, de choro, de prantos, de dificuldades, de injustiças, mas vai chegar no fim, irmãos, que você vai entender